Olá, alunos do 8º ano, vamos começar a nossa primeira videoaula sobre o eletromagnetismo. O que é o eletromagnetismo? Denomina-se eletromagnetismo a disciplina científica que estuda as propriedades elétricas e magnéticas da matéria, e em especial as relações que se estabelecem entre elas. A eletricidade e o magnetismo se desenvolveram independentemente por muito tempo, até a descoberta da conexão entre elas, e assim originou-se o nome eletromagnetismo. Existem dois tipos de ímãs: os ímãs naturais, que são aqueles encontrados na natureza, que não precisam da interferência humana para atrair outros materiais, apresentam rochas compostas de magnetita. Os ímãs artificiais são aqueles que adquirem propriedades magnéticas depois de interagir com outros ímãs. Esse processo é chamado de imantação. Um exemplo clássico de ímã artificial são as bússolas. Elas são um ímã artificial que se alinha com o magnetismo da Terra, fornecendo orientações de direção. Um pouco de história para a gente entender como tudo começou. Forças de origem elétrica e magnética foram observadas em contextos independentes. Porém, na primeira metade do século XIX, um grupo de pesquisadores conseguiu unificar os dois campos de estudo, constituindo assim uma nova concepção de estrutura física dos corpos. Em 1820, Ortes obteve prova experimental da relação existente entre eletricidade e magnetismo, ao aproximar uma bússola de um fio de arame, que unia os dois polos de uma pilha elétrica. Descobriu que a agulha imantada da bússola, ou seja, a agulha que tinha sido entrado em contato com o ímã, deixava de apontar para o norte, orientando-se para a direção perpendicular ao arame. A bússola é um ímã artificial. E o que aconteceu? A partir do momento que o circuito foi fechado, a seta, a ponteira da agulha da bússola se orientou para o sentido do circuito elétrico, mostrando que o circuito elétrico produz um efeito magnético. Ampère, um outro físico, pouco depois de Ørsted, demonstrou que duas correntes elétricas exerciam muita influência quando circulavam através de fios próximos um do outro. O inglês Michael Faraday, de 1791 a 1867, provou o fenômeno da indução eletromagnética ou lei de Faraday. Se um ímã estiver em movimento em relação a uma espira, o que é uma espira? É um fio condutor em formato circular, de tal modo que o fluxo magnético, fluxo é o caminho magnético, varie dentro do condutor, poderá haver a geração de uma corrente elétrica. Mas uma vez ele provou que o circuito elétrico produz efeito magnético. Fenômenos eletromagnéticos. Esses fenômenos eles são produzidos por cargas elétricas em movimento. O que é uma carga elétrica? É uma propriedade física presente nas partículas do átomo que compõem a matéria. A carga elétrica, assim como a massa, é a quantidade e a qualidade intrínseca da matéria, ou seja, ela faz parte do próprio contexto e do sentido da matéria e apresenta a particularidade de existir em duas variedades, convencionalmente denominadas positiva e negativa. A unidade elementar da carga do elétron, que é a partícula atômica de sinal negativo. Como unidade usual de carga, usa-se então o coulomb. O valor da carga de um elétron equivale a 1,60 vezes 10 a menos 19 coulombs. Força elétrica. Origina-se pela interação de uma carga elétrica com outra carga elétrica do mesmo sinal, que se repelem, ou de sinais contrários, que se atraem. Em detalhe, eu tenho duas cargas elétricas azuis, de mesmo sinal, que se repelem,
Duas cargas elétricas vermelhas de mesmo sinal também se repelem. E na terceira imagem, uma carga elétrica vermelha e azul, de sinal contrário. Cargas elétricas do mesmo sinal, negativo com negativo, se repelem. Positivo com positivo, se repelem. Cargas elétricas dos sinais contrários, positivo com negativo, ocorre atração. Campo elétrico é um campo de força provocado pela ação de cargas elétricas, elétrons, prótons ou íons, ou por sistemas delas. A gente tem que lembrar que os elétrons têm carga elétrica negativa, os prótons cargas elétricas positivas. Cargas elétricas colocadas num campo elétrico estão sujeitas à ação de forças elétricas de atração e repulsão. Mesmo sinal, repulsão. Sinais opostos, atração. O campo magnético. O campo magnético sofre a ação do circuito elétrico. E ali nós vamos perceber que o circuito elétrico produz um efeito magnético. Diferente dos campos elétricos, os campos magnéticos não possuem fontes. Isso pode ser interpretado melhor no sentido de que não existem apenas um polo magnético, ou seja, um ímã terá dois polos, o polo positivo e o polo negativo. Uma das aplicações dos ímãs artificiais e desse efeito eletromagnético são as bússolas. Nas navegações, pobre dos capitães que não conseguem ler e fazer a leitura de uma bússola. Pobre capitão, uma das funções básicas de um navegador é conhecer, desde os pontos cardeais até a declinação magnética da Terra, do local onde se encontra o observador, essencial para conhecer e manipular corretamente uma bússola. Mas como funciona essa bússola? A Terra é como um grande ímã, com polos magnéticos norte e sul. Esse campo magnético gerado pela Terra é que permite nos orientarmos através das bússolas. Em uma bússola, a agulha é magnética, o ímã, e como nos ímãs os opostos se atraem, logo o norte da agulha apontará sempre para o sul magnético da Terra, o que corresponde ao norte geográfico, o que quer dizer que ela sempre apontará para o norte. O polo norte geográfico da Terra corresponde aproximadamente ao polo sul magnético, e o polo norte magnético corresponde aproximadamente ao polo sul geográfico. Porém, o polo magnético da Terra não possui um local fixo, já que à medida que o tempo passa, sua localização muda. Como reflexo disto, os mapas têm que ser atualizados constantemente. O campo magnético da Terra é gerado pela rotação do metal líquido ao redor do núcleo de ferro sólido e altamente aquecido que existe no centro da Terra, criando um fenômeno conhecido como efeito dínamo. Conclusão: o eletromagnetismo vai além do estudado aqui, e suas aplicações estão em todos os lados em nosso dia a dia. Estão em nossos aparelhos de comunicação, em nossas TVs, aparelhos de som, equipamentos de medicina, transmissores e etc. E não para por aí. Veremos mais à frente que a eletricidade e o magnetismo também estão ligados às ondas eletromagnéticas, suas características, geração, aplicações e entre outros. Bons estudos, até a próxima aula!